Olá, sejam bem-vindos, começando agora mais um Papo da Tarde e hoje recebendo aqui os pastores Natanael, a pastora Marli, o apóstolo Isaías e o pastor Joabes, que vai falar um pouco para a gente hoje sobre o Conselho de Pastores. A gente sabe que está se aproximando aí as eleições para o Conselho, que será no próximo dia 15, e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Pastor Natanael, fala para a gente um pouco como que iniciou o Coplev. Muito bem. Muito obrigado, Jair, pela essa oportunidade de podermos junto falar sobre a Chapa 1, certo? Inclusive, só cortando o senhor um minutinho, a gente está mantendo aqui o distanciamento, né, todo aí recomendado pelos órgãos de saúde, já usamos álcool em gel aqui no começo, então vocês podem ficar à vontade se quiserem tirar a máscara, quem quiser continuar com a máscara pode ficar, quem quiser tirar pode ficar à vontade, que a gente está mantendo aqui todas as recomendações possíveis aqui, tá bom? De segurança aí contra o coronavírus. Então pode ficar à vontade se o senhor quiser retirar a máscara. Obrigado. O Conselho de Pastores, ele começou com as reuniões que fazíamos em 2009, quando estava pastoreando em Parque do Agreste. Nessa ocasião, o intuito era poder reunir pastores para podermos alimentar a palavra, podermos trocar experiências, né? E podemos nos confraternizarmos. Depois fomos agregando, vários números de pastores foram se aproximando. Em 2010, aproximadamente no dia 21 de agosto de 2010, nós então, em concordância com vários pastores na cidade de Várzea Grande Paulista, reunimos, fizemos um café no Hotel Eduardo Park, entendeu? E lá foi feita a eleição. Ou seja, foram convidados os pastores a eleger quem seria o presidente do Conselho de Pastores na época. E dentro dessa eleição, tínhamos vários candidatos e eu fiquei com 85% dos votos, então acabei assumindo a presidência do Conselho de Pastores. E hoje qual que é o papel e o objetivo do Conselho de Pastores? Eu gostaria de perguntar ao nosso pastor Joabes, que é o presidente da Chapa, ele poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Amém. Jair, primeiramente a paz do Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, entre pastores, amigos aqui também, graças a Deus. Vamos falar um pouco sobre o objetivo, né, da Chapa, que é o primeiro tópico do nosso escrito ali da Chapa, que é trabalhar a união entre os pastores, a unidade entre todos os pastores da cidade de Vargem Grande. O Conselho de Pastores, ele não é uma grande igreja, nós trabalhamos a união, tentando promover entre todos os pastores um intercâmbio futuro entre as igrejas, uma comunicação boa entre vários ministérios que existem dentro da cidade de Vargem Grande. Com isso, também trazendo diante da união a palavra de Deus, que diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção. Para que nós possamos viver na cidade de Vargem Grande a bênção do Senhor, para que possamos dizer que Vargem Grande, independente de religião, pertence a Deus, ao Senhor, ao nosso Senhor, que está sobre todas as coisas, nós precisamos promover a união entre os pastores. Hoje ela já existe, como o pastor Natanael já vem frisando, que se iniciou aí desde 2010. Então, a intenção da Chapa 1, de princípio, o primeiro tópico é promover a unidade. Trabalhar o Ministério Feminino, onde está aqui também a pastora Marli. Outros eventos que acontecem dentro dessa união entre os pastores também. Eu fiz aqui uma anotação entre a diferença entre unidade e união. A unidade, usando aqui uma exemplificação, seria um saco de batata, mas a união é o purê, é envolvido. A unidade, né? É o corpo de Cristo. Então, envolvido todas as igrejas, essa é a intenção aí da Chapa. Ou seja, a união é o que é feito da unidade, é isso? Isso. A unidade é o que é feito da união. A unidade é o que é feito isso, da união. A unidade é o que é feito da união. Tá. E como que é formado esse conselho? Quem pode responder para a gente? O conselho ele é formado uma diretoria,
A diretoria hoje é composta de 9 diretores, podendo se aumentar-se de acordo com a diretoria, certo? Presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário e conselho de ética e fiscal, certo? E esse trabalho, então eles trabalham junto para poder administrar todo o trabalho do Conselho de Pastores. O Conselho de Pastores, ele costuma realizar confraternizações, café de confraternizações. E nesse café, ele costuma-se a trazer pessoas que possam trazer uma palavra para alimentar os pastores. Porque vem um grande fato aqui, que é bom a gente lembrarmos. Os ministérios e igrejas grandes, normalmente eles têm convenção, então eles têm essa oportunidade de poder mensalmente se reunir, os pastores, para poder receber uma palavra, uma ministração, né? Já os ministérios menores, eles não têm essa oportunidade. Então o conselho, nessas reuniões, ele traz essa probabilidade de poder trazer uma alimentação, uma formação, uma qualificação aos líderes que estão à frente das igrejas, certo? Então nós costumamos realizar, por exemplo, qualificação para líder, ou seja, conferência para liderança, né? Por exemplo, na minha gestão eu fiquei em 2 gestões, a primeira 2010 a 2014, são 2 anos. E nesse período, o Conselho de Pastores, na época, nós fazíamos cafés mensalmente. Cada mês era realizado numa igreja diferente. Entendeu? E todos os cafés nós trazíamos pastores com uma bagagem boa para trazer alimento, informação, qualificação voltada à liderança. E com isso, fomos fortalecendo e através dessa unidade, desse fortalecimento, nós fomos conquistando vários trabalhos, realizamos vários eventos na cidade de Várzea Grande Paulista, mas tudo voltado à unidade do corpo da Igreja de Cristo. E esse conselho hoje a gente sabe que ele é formado através de eleição, né? Quem é que vota, né, nesse conselho? São somente pastores? A comunidade também vota? Como que funciona? Bom, eu quero cumprimentar aqui a todos que estão aqui na mesa e louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Natanael, fundador desse conselho de Várzea Grande Paulista. Um homem batalhador e que lutou muito por esse conselho e luta até hoje. Louvar a Deus pela vida do pastor Joabes, que está aí pleiteando, né, a presidência por indicação do pastor Natanael, né? Louvar a Deus pela vida da pastora Marli, Deus abençoe, né? E de todos os pastores que compõem essa chapa, a chapa 1. Hoje, quem vota? Quem vota são os dirigentes de igreja. Os dirigentes. Cada igreja, né, trará um voto do seu responsável. Complementando o que o pastor Natanael disse, um trabalho que deve ser feito com muito enfoque seria nas igrejas pequenas. Há uma necessidade muito grande, né? Pastores que estão sofrendo, porque a nossa nação, o mundo, ele vive hoje um momento difícil depois dessa pandemia. E a igreja ela não está excluída disso. Então, a Chapa 1, ela propõe, com muita objetividade, trabalhar forte esses líderes que não têm um apoio. Trabalhar em todo, mas principalmente essas igrejas que não têm convenção, como o pastor Natanael falou, para estarmos lado a lado com os pastores, atendendo nas necessidades possíveis, né? E por isso, quando fui convidado pelo pastor Natanael para participar deste momento da Chapa 1, eu fiquei muito grato a Deus, né, pela vida do pastor Natanael, porque a gente sabe do trabalho dele e do histórico que essa cidade tem através da Complev, né? Tem um
né? Mas eu acredito que a Chapa 1, ela tem uma boa visão, né? Ela tem uma boa visão, tem boa intenção e certamente fará um trabalho extraordinário, sendo assim eleita, né, com os pastores aqui da cidade de Vargem Grande Paulista. Amém. E foi falado agora há pouco, até pelo pastor Joabes aí, sobre o Ministério Feminino, né? A gente tem aqui a pastora Marli, que faz parte do Ministério Feminino. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: qual a posição da Chapa 1 em relação ao Ministério Feminino? Porque a gente sabe, né, que existe ainda muita resistência ao reconhecimento do Ministério Feminino em algumas igrejas. Qual que é a posição da Chapa 1 em relação a isso? Eu posso responder? Pastor Marli, fica à vontade. Com certeza. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de nós, né, de estarmos aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar e a oportunidade de estarmos aqui. Eu já te conheço já há algum tempo, tivemos a oportunidade de trabalhar junto, e uma grata satisfação por isso. Para mim, quando o pastor Natanael me convidou, né, viemos conversar, para mim causou uma grande surpresa, exatamente por conta disso. Eu, como pastora aqui em Vargem Grande há quase 3 anos, senti na pele algumas situações de, eu não vou dizer de preconceito, mas algumas resistências ao ministério feminino junto ao ministério, né, junto à frente de uma igreja. E assim me causou assim, uma grande admiração pelo pastor, pelo fato dele reconhecer o que uma mulher frente ao ministério é capaz de fazer. Porque quando há essa resistência, parece que algumas páginas da Bíblia são arrancadas e parece que esquecem algumas passagens da Bíblia. E nós vamos ver na própria palavra de Deus o que verdadeiramente o que o Senhor colocou na mão de mulheres. Mulheres líderes, mulheres fortes, mulheres que ajudaram o povo de Deus durante todo o tempo. Ela teve à frente participando. Isso não é diferente nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que o Senhor, quando fez Eva, ela fez uma auxiliadora, uma ajudadora para o sacerdote. E é assim que a mulher tem que ser vista também diante do ministério aqui na Terra. Então hoje eu me sinto honrada de estar numa chapa onde o ministério feminino é reconhecido, onde é respeitado, onde a voz da mulher é ouvida, né? E a gente vê, diante de tudo que a gente tem colocado como proposta da chapa, um carinho muito especial, verdadeiro e único, que os pequenos vão ser vistos e vão ser ajudados. Porque eu, na condição de mulher, frente ao ministério, me sinto na minoria. E por conta disso, nesse momento que eu me senti abraçada por essa chapa, eu vi a qualidade de cada homem de Deus que está participando disso. Então, assim, diante do que o próprio apóstolo Natanael, o apóstolo Isaías falou, do pastor Natanael e do próprio pastor Joabes, a gente vê que realmente a gente tem um discurso único, verdadeiro. A gente tem realmente um carinho especial e deseja ajudar e muito os pequenos ministérios. Porque não é o pequeno, nós todos juntos, comunidade, vamos ser grandes, vamos ser fortes, vamos realmente fazer diferença nessa cidade. E às vezes muitas vezes a gente fala de questão política e tudo mais. A gente sabe que nos dias de hoje, a igreja, diante desse caos que nós vivemos nesses últimos tempos, que foi a questão da pandemia, a igreja teve um papel importantíssimo na sociedade. Ela ajudou muito, ela foi ajudar a população muito antes do poder público. Então a gente vê que não é a questão das igrejas isoladas, mas elas unidas. Porque nós sabemos que no momento do início da pandemia, nós nos unimos e nós ajudamos a muitas famílias. Famílias que, independente de fazerem parte do nosso ministério, da nossa igreja, nós socorremos. Então, acho que aqui tem uma chapa diferente, né? Com os objetivos
fortalecidos por aquele que ainda está muitas vezes não excluído, mas talvez um pouquinho esquecido. Então o papel da mulher dentro do Ministério Feminino é a sensibilidade, porque eu acho que a mulher tem a sensibilidade, que o homem é muito racional, né? Ele vai muitas vezes pela razão, e a mulher é a sensibilidade, é a emoção. E eu vejo essa chapa como um equilíbrio. Isso. Equilíbrio, realmente, essa foi a palavra que define bem isso daí, né? E qual que é a proposta da Chapa 1 em relação, né, à regulamentação dos templos dos órgãos municipais e jurídicos, pastor João? É dar essa assessoria aos pastores em questões de consagração. Hoje é exigido ter a convenção, e o conselho de pastores pode consagrar, havendo uma concordância entre todos. Dá um apoio também para eles jurídico e até contábil, diante da necessidade de cada igreja que tenha. Isso daí, a regulamentação entre as igrejas também, de normas, né? Normas para banheiro talvez deficiente, a gente ter essas condições de poder ajudar dessa forma, receber um cadeirante. Hoje o que nós temos visto em todos os vídeos agora o método em gestos, Libras, em poder dar esse apoio para aulas de Libras. Eu tenho uma prima que é professora, a Kátia, que é professora de Libras, né? E ela pode poder dar isso aí. Dar ensino teológico. Nós temos também aqui o pastor Natanael, um pastor de teologia. Nós temos também a nossa unidade teológica aqui também na cidade de Vargem Grande. Nós podemos ajudar aulas de violão. Eu sou hoje pastor da Assembleia de Deus do Parque Agreste, e lá nós temos aulas gratuitas de violão também. Então são inúmeras coisas que a gente pode estar assessorando aí as igrejas e ajudando. Bacana. Vamos falar um pouco sobre a questão da união, né, dos pastores e igrejas aí. E também sobre essa capacitação e qualificação da liderança. Qual que é a proposta da Chapa 1 nesse sentido? Olha, deixar o apóstolo Isaías fazer um comentário, depois eu ouvir um pouquinho o Joab, depois eu faço um comentário. Né? Bom, a questão da unidade ela é fundamental entre nós, porque nós somos uma comunidade evangélica única. E entre nós existe o que chamamos de ministérios, ou denominações. Porém, no final, todos têm um princípio semelhante. Alguns têm um costume diferente, uma forma de adorar diferente. Mas, no final de tudo, todos prezam pelo quê? Pelas questões evangélicas. Então, a unidade, ela é fundamental, a união das igrejas. Então, a Comprev, né, a Chapa 1, ela propõe o quê? Ela propõe um trabalho interdenominacional. Um trabalho sem levar placa, sem levar nomes. Nós somos o Conselho de Pastores. E quando reunidos, estará nesse conselho, né, a composição de todas as denominações, independente do segmento doutrinário, independente da forma de adoração, estaremos juntos visando o quê? Um bem comum, que é Jesus. E aqui entra algo que o pastor Natanael ele enfatiza muito, eu acho que é de suma importância. No final de todas essas coisas, nós temos um momento de comemoração, que é a marcha para Jesus. É a confraternização dessa unidade. Quando todos nós conseguimos nos unir neste conselho, buscar os objetivos da visão evangélica, independente da denominação, nós temos um momento de confraternização, que é a marcha para Jesus no município. É onde nós vamos mostrar a nossa unidade e orar pela cidade, orar pelas autoridades constituídas desse município. Então, esse é o momento de celebração.
E o que nós buscamos? Essa unidade, unir. Né? A gente sabe que, como líderes, nós sabemos que cada denominação tem um princípio de busca, um princípio de costumes. Só que no conselho de pastores isso quebra. Todos somos iguais. Grandes, pequenos, pentecostais, neopentecostais, né? Tradicionais, né? Diversos segmentos. Todos seremos um neste momento. E esse é a proposta, né, dessa unidade entre pastores e igrejas. É essa a visão. Estarmos juntos, independente da placa ou da denominação. Quer acrescentar alguma coisa? É um espírito de companheirismo. Um espírito de companheirismo e fraternidade. O conselho de pastores não é para mandar nas igrejas. Nós não vamos entrar na igreja lá, mandar no pastor e vai mudar a igreja dele. Não, nós vamos compor a igreja dele, vamos somar, ajudar naquilo que a gente puder trazer de melhoria. Isso é a principal intenção da chapa. E acaba sendo um suporte também para as igrejas, né? Sim, um suporte, inclusive, importante no que o pastor Joabes disse. Nós temos igrejas hoje que têm dificuldade de ter um estatuto social. E o conselho pode muito bem ajudar nisso, dando uma assistência contábil, uma assistência jurídica, legalizando um prédio. Hoje é difícil para você legalizar um prédio. O pastor sozinho ele não consegue. Mas se ele tiver um grupo de pastores amigos, uma liderança, uma diretoria que se importe com ele, certamente isso aí será muito bom. Né? E quando eu falei da questão da Chapa 1, e agradeci pelo convite do pastor Natanael, porque eu sei que a visão dele é essa. Essa é a visão de rei. É um ajudar o outro. Né? Porque sozinhos não conseguimos, mas juntos, unidos, venceremos. Inclusive, dentro dessa questão de unidade, faz-me até me lembrar uma colocação de João Calvino, que de fato faz uma comparação e dizem que a farinha de trigo ela tem vários grãos, né? Você pode até contar, mas quando você mistura com água e começa a juntar, amassar, você não consegue mais identificar os grãos. Por quê? Porque eles se juntam, formam uma liga, uma unidade. O Conselho de Pastores ele tem um objetivo e o propósito de promover essa unidade de todas as igrejas evangélicas da cidade, independente da placa da igreja, independente se ela seja tradicional, se ela é pentecostal ou neopentecostal. O importante é que nós estamos reunindo um único propósito, que é proclamar o nome de Cristo sobre a cidade. E falando ainda sobre a questão da unidade, o Conselho de Pastores, quando nós começamos lá em 2010, quando se formou uma associação, nós começamos a fazer várias reuniões, fomos agregando, e depois sentimos a necessidade de querer mostrar essa unidade para a cidade. E aí veio a ideia da Marcha para Jesus. Ou seja, a Marcha para Jesus, ela é um complemento desta unidade. Entendeu? E começamos então a trabalhar a questão da unidade, buscamos até formas, meios que ela fosse reconhecida e acabou acontecendo isso. Ela veio ser transformada em um projeto de lei na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista em 2011, certo? E passou oficialmente a fazer parte do calendário do município de Vargem Grande Paulista. Entendeu? Então, a Marcha para Jesus é uma maneira que a igreja tem de mostrar um ato profético, de profetizar sobre a cidade, que a cidade ela será uma bênção. Os ministérios, as secretarias, seja lá o executivo, o legislativo, o judiciário, que elas estão debaixo de uma cobertura espiritual e da bênção de Deus sobre a cidade. Então, Jairo, a unidade é justamente isso. E o papel do Conselho de Pastores é justamente trabalhar em prol disso. Por exemplo, para nós finalizarmos essa questão da unidade, as igrejas menores, como foi citado aqui, elas têm uma grande dificuldade de poder
ter regularização, porque ela tem poucos recursos muitas vezes, não tem um apoio, uma orientação. Então o Conselho de Pastores, ela tem um papel justamente dentro da unidade, levar orientação a esse líder, ajudá-lo a poder regularizar a sua igreja, alcançando a segurança, alcançando o alvará, poder também ter um reconhecimento jurídico no cartório, né? Ter o seu CNPJ. Então, porque muitos líderes, eles têm dificuldades de poder alcançar isso. E o Conselho de Pastores, a proposta da Chapa 1 é justamente isso, contribuir para poder levar isso, para que o pastor consiga ter todo o benefício e ter uma regularização, uma adequação e ter toda a assessoria que ele precisar através do Conselho. E falando um pouco sobre a questão política, né? A gente sabe que muita gente não gosta de falar, né, sobre esse tema, sobre política, mas a gente sabe que a política ela faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Tudo que a gente faz hoje, na verdade, na nossa vida, né, é permeado pela política. Se não fosse a política, né, não haveria condições da gente trabalhar, da gente fazer algumas ações. E qual que é a proposta da Chapa 1 em relação à questão política? Olha, a questão política, eu vou convidar o apóstolo Isaías para ele poder frisar um pouco, nós conversamos, mas eu gostaria que ele expôsse um ponto de vista do Conselho. Então, a questão política, ela é uma questão melindrosa em se tratando de igreja. Sim. Porque as igrejas ainda não são politizadas. As lideranças, na maioria de suas lideranças, não são politizadas. E isso traz uma dificuldade dentro da igreja. Porém, o conselho não é uma igreja. O conselho é algo que abrange algo maior no município. E o conselho, ele precisa ter uma representação, né? Principalmente no poder legislativo. Por quê? Além de nós agregarmos os pastores, né, um grupo de pastores, para buscar um benefício para as igrejas, nós temos um grupo de membros por trás desse grupo de pastores. A cidade de Vargem Grande, ela tem aproximadamente 150 igrejas. Se nós fizermos uma conta rápida e colocarmos 50 membros, um pelo outro, lógico que tem igrejas que vão ter mais, igrejas que terão menos, nós teremos 7.500 membros na cidade de Vargem Grande Paulista. Então são 7.500 eleitores e que precisa de um respaldo público. E a associação ela precisa se preocupar com essa gente. Será que eles estão sendo atendidos nas suas necessidades? É um dever também da associação de pastores, né, do conselho, do Complev, se preocupar com isso. Nós não podemos politizar o conselho, mas o conselho ele precisa ter uma visão política. Então o conselho ele deve, né, ter um representante para que ele tenha um diálogo com o executivo. Um representante no legislativo é fundamental para o conselho funcionar bem. Não que esse representante venha mandar no conselho. O conselho tem suas diretrizes, mas ele deve ser parte. Ele deve ser sensível aos projetos, né, e às buscas desse conselho. Porque nós temos uma comunidade de 7.500 eleitores e que precisa de um respaldo. E que precisam, né, nós temos que aprender, nós pastores, a nos preocupar com os nossos membros, porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, estamos aqui, mas não somos. Mas enquanto estivermos aqui, dependemos do poder público. Então eu preciso saber se tem remédio para o meu membro no pronto-socorro. Eu preciso saber se tem atendimento para o meu membro. Porque nós somos parte dessa população, nós não podemos ser excluídos. A grande ideia que se transformou no tempo é que ser evangélico é ser excluído. E isso não funciona. Então o conselho tem que trazer essa diretriz com muita cautela, muita sabedoria, dominando sempre essa técnica,
né? Ter o domínio, mas é necessário e fundamental ter um representante. Ora, e isso não precisa ir longe. Na cidade de Cotia, nós temos um representante. E a igreja foi aberta no dia 1º de abril para a realização dos cultos. E isso não alterou o quadro da pandemia. Na cidade de Vargem Grande, né, precisávamos ter um representante. As igrejas foram abertas agora em julho. Muitas igrejas fecharam por não ter alguém que brigasse por ela, por não ter alguém que fosse lá, subisse na tribuna e dissesse: não, nós temos uma bandeira, nós precisamos reabrir as igrejas. Eu me encontrei com um fato, visitando pastores aqui na cidade de Vargem Grande, que eu achei muito interessante. De 2 pastores, 2 ministérios que se uniram. Por essa parte eu achei muito interessante. Mas o porquê que eles se uniram? Eu fui conversar e eles disseram: nós tínhamos 2 salões. O pastor, né, A dirigia o salão A e o pastor B dirigia o salão B. O que nós fizemos? A pandemia veio, a igreja fechou, não tem como manter os aluguéis dos salões. Nós combinamos. Eu faço culto na terça, nós vamos fechar um salão. Eu faço culto na terça com o meu ministério no teu salão. E na sexta e na quinta você faz. Então eles usaram um prédio único, né, para 2 igrejas. Eu achei interessante essa unidade, mas é prejudicial. Muitas igrejas fecharam. E o poder público não estava nem aí. Nós não tínhamos representante na cidade. Então a política, eu sei que é algo melindroso, é algo muito complicado de se lidar em se tratando de pastores, mas é fundamental termos o quê? Uma visão voltada a isso. E eu, assim, mais uma vez falando do pastor Natanael, que nós conversamos e ele disse: olha, nós não teremos, né, nós vamos criar uma diretoria que vai lidar com isso, porque é algo melindroso, mas é necessário, né? Então, assim, eu quero mais uma vez parabenizar, porque nós não podemos ter lado, principalmente no executivo é complicado. No legislativo nós precisamos de ter representantes sérios, que tenham uma visão focada de reino e que possa trazer resultados para a nossa igreja na cidade de Vargem Grande Paulista. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente sabe que hoje, né, tem um estatuto que rege aí o Copo Leve. Vocês acham que há necessidade de se fazer uma reforma desse estatuto? Existe, sim. Existe necessidade. Melhor Sobre pastor essa Natanael. questão, em 2010, quando nós fizemos o estatuto, ele atendia uma necessidade da época. E passado já 10 anos, 10 anos o Conselho de Pastores na cidade possui, ele precisa ser adaptado. Ou seja, precisamos mudar dentro do Código Civil, precisamos fazer algumas mudanças na questão administrativas e outras questões. Por exemplo, uma das questões que eu proponho para que haja mudança é justamente nessa questão política, porque nós observamos que muitos pastores têm essa preocupação, e não gostam de política. Então, o Conselho de Pastores, tentando trabalhar nesse ponto, nós propomos o seguinte: uma mudança, uma alteração, que nenhum membro que faz parte da diretoria do Conselho de Pastores possa sair candidato a algum cargo político. Se acaso acontecer, esse diretor será exonerado automaticamente e será colocado, substituído por uma outra pessoa. Justamente para quê? Para que não haja nenhum elo, ou seja, e o Conselho não venha a transformar em uma politicagem. Essa é a pressão. Então, realmente, há hoje uma necessidade de haver muitas alterações. 10 anos passou e realmente precisamos fazer algumas adaptações e nos deixar de uma maneira de um estatuto social mais flexível
e com padrões dentro das nossas leis e dentro do Código Civil principalmente. Isso daí é fundamental, porque já é praxe, né? Se eu sou parte de uma diretoria e eu, né, estou pleiteando um cargo, eu tenho que me desligar. Isso aí tem que ser praxe, né? E é fundamental levar em frente essa ideia. Só que ainda voltando à política, eu estava analisando aqui o cenário aqui na Vargem Grande, tem vários pastores candidatos. Sabia? Vários irmãos. Só que o Comprev nem sabe disso. Para incentivar, para tentar fazer uma plataforma, para tentar levar uma situação. Aí você vê, sai todo mundo no anonimato, né? Atirando, a gente atira para cá, atira para lá. Podíamos estar unidos. Nós temos como fazer a diferença e colocar pessoas que tenham bandeiras nossas. Né? Mas aí é necessário um projeto assim. E o que o pastor falou é correto. Eu acho que é membro da diretoria não deve, porque ele precisa orientar. Né? Frisando questão política, lembrando que Deus sempre quis usar a política para o bem. José do Egito é uma prova, governador do Egito, liderou aquele Egito todo fora da sua terra na permissão de Deus. José de Arimateia pede o corpo de Jesus para ter ali o seu sepultamento digno. Há uma cultura em que onde até muitos pastores fecham suas portas porque pensam a política relacionada com criminalidade, com roubo, e não é. Onde todas as instituições, polícia, médico, tudo tem os seus bons e tem os seus ruins. E nós precisamos, como igreja, sempre lembrarmos que Deus quis usar para o bem e quer, e podemos usar para o bem também. Todas as formas. Sim. Bom, então, eu quero aproveitar mais uma vez e agradecer pastor Natanael, pastora Marli, o apóstolo Isaías e o pastor Joabes aqui por esse bate-papo hoje. A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando, né? Porque é um assunto que vai longe e é sempre importante e é bom a gente falar e tratar sobre esses assuntos, mas infelizmente o nosso tempo também é curto aqui. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e que Deus abençoe a jornada de vocês aí. Muito obrigado, Jé. Eu quero Nós aqui agradecer. E agradecer encarecidamente por esse espaço, abrir esse espaço de poder nos ouvir, baseado naquilo que a Chapa 1 tem para apresentar aos pastores da nossa cidade. Muito obrigado mesmo. Bom? Eu que agradeço e até mais. Até mais. Até mais.